Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 1. João 12, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Senhor, nós precisamos da sua iluminação nesse momento, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, aplique as verdades do Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós temos estudado alguns textos sobre a igreja do Senhor. Lembrando, é muito importante deixar isso claro, que a igreja do Senhor é o povo de Deus reunido no mundo todo, esses chamados do Senhor que estão reunidos no mundo todo. Então, quando nós falamos de igreja do Senhor, nós estamos nos incluindo, obviamente, mas somos uma pequena parcela desse povo que está espalhado pelo mundo, esses filhos do Senhor, reunidos em diversas denominações, que se reúnem para louvar ao Senhor com alegria. E eu fiz questão de usar o termo aqui, reunir, que se reúnem para louvar ao Senhor com alegria, porque eu não sou igreja do Senhor sozinho, nós somos igrejas do Senhor. Sempre esse termo se dá ou leva às reuniões, a comunhão do povo de Deus, e nós temos batido cada vez mais nessa tecla aqui, da importância da comunhão. O Senhor fala na comunhão, o Senhor pode falar em qualquer lugar, tá certo? Vamos deixar isso claro, Ele é Deus, Ele é livre, mas Ele escolheu falar na comunhão do povo de Deus. Quando você pega as instruções bíblicas, você verá discípulos reunidos, pessoas reunidas, o povo de Deus reunido, olhando para a figura do Antigo Testamento, sobretudo, o povo se reúne, então um arauto do Senhor, um profeta do Senhor, se levanta para abençoar ou para falar da lei do Senhor, ou até acusar esse povo sobre os seus pecados. Então, não existe essa figura, que é muito falada, sobretudo no Brasil, de individualismo cristão,
de fazer cultos e reuniões para você. Por mais que a gente use esse termo, a gente precisava modificar para nós louvamos a Deus, nós somos abençoados, nós somos escolhidos, nós vamos ao culto, nós receberemos a bênção do Senhor. Isso até impacta o nosso pós-culto, e não o nosso pós-culto quando a gente vai comer aqui, a nossa imagem de que se o culto foi abençoado ou não, porque muitos, infelizmente, quando Deus supostamente não falam com eles no culto, eles acham que não participaram de um culto abençoado. Mas um culto abençoado é quando Deus está presente, o nome dele é exaltado, e muitas vezes deixamos de falar que o culto é abençoado, mesmo vendo, observando com os nossos olhos, que Deus tocou na vida de alguém, que Deus falou com alguém, mesmo se ele não tivesse falado, ou tocado visivelmente, o culto é abençoado quando o culto é dirigido ao Senhor. Mas a gente tem dificuldade por causa desse individualismo. Então nós vemos um irmão, às vezes quebrantado no culto, entregando a sua vida para Jesus, mas nós temos dificuldade de falar que o culto foi abençoado, porque o Senhor não tocou a minha vida, é a minha vida, e isso está errado. Esse é um pensamento equivocado de cristianismo. Nós somos cristãos, nós somos igreja, e nós somos abençoados, e eu vejo tanta gente deixar de ser encorajada por esse pensamento. Nós somos abençoados e encorajados quando um irmão, quando um jovem, quando uma criança está cantando, é tocada pelo Senhor, é abençoada durante o culto, é regenerada durante o culto, recebe o Senhor Jesus durante o culto, e a nossa alegria é plena, porque nós fazemos parte disso. Isso é muito importante, nós resgatarmos isso. Nós somos o povo de Deus, a igreja do Senhor, e nós temos que nos alegrar quando pessoas ao nosso lado, na nossa frente ou atrás são abençoadas, porque nós também estamos sendo abençoados quando um irmão é abençoado. Não é isso que é falado no Novo Testamento? Sobre quando o Senhor, o Espírito Santo, fala que nós somos um corpo, e quando um membro desse corpo sofre, todo o corpo sofre. A ideia é, quando alguém é abençoado, todo o resto é abençoado, se alegra com ele, é encorajado. É a visão que nós somos o corpo de Cristo. E dito isso, esse texto visa mostrar que dentro do corpo da igreja, nós temos diversas pessoas ou tipos de pessoa, e isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Temos personalidades, culturas, pessoas de diferentes famílias, de diferentes histórias, que tocadas pelo Senhor, chamadas pelo Senhor, agora se reúnem, e todas viram somente servas do Senhor. Olha só que coisa poderosa, que coisa maravilhosa. Servos do Senhor. Nós aqui somos servos do Senhor. E aqui esse texto visa mostrar algumas pessoas que tem na igreja, lembrando que nos primeiros séculos, as igrejas, sobretudo, se reuniam nas casas. Elas não tinham autorização para se reunir. Nos primeiros séculos, sofriam mais ou menos perseguições. Reuniam nas casas, muitas vezes às claras, e muitas vezes também escondidos. Tem livros e livros escritos sobre irmãos que se reuniam nas catacumbas, por exemplo, para fazer cultos ao Senhor escondidos, mas eles eram a igreja do Senhor, e dentro dessas casas, dentro dessas catacumbas, dentro desses esconderijos, que até hoje tem cristãos no mundo que se reúnem escondidos, porque estão em países de extrema perseguição, tem diferentes personalidades, diferentes
tipos de pessoas que se reúnem em um só propósito, que é adorar o Senhor. Perceba, isso é tão poderoso, que faz a gente sair de um culto mais alegre, mesmo que você tenha chegado aqui com muitos problemas, faz a gente ter a visão e a noção que Deus nos conforta quando Ele abençoa o povo, quando Ele abençoa o irmão que está aqui do meu lado, quando a palavra, você possivelmente já passou por isso, às vezes passou por um culto que você fala, hoje o pastor falou diretamente para mim, ou a palavra do Senhor falou diretamente para mim, né? Obviamente, mas nós podemos nos alegrar quando saindo de um culto, mesmo a gente cheio de problemas, mesmo a gente com problemas que a gente não tem solução, vem um irmão do nosso lado e fala, hoje a palavra foi toda para mim, o Espírito Santo falou comigo através da mensagem, através de uma música aqui, da palavra cantada, da palavra orada, né? Alguém falou, e nós podemos ficar satisfeitos nisso, porque o Senhor abençoou o seu povo, o Senhor abençoou um irmão, portanto a igreja foi abençoada. Isso tira um pouquinho a visão individual. Todo o cristianismo, evangelicalismo brasileiro, você pode prestar atenção que é construído de maneira individualizada. Tudo, todas as comunicações, as músicas são construídas assim, e isso é difícil de tirar. Então a gente pensa que Deus tem que me abençoar no culto, para que o culto seja uma bênção. Por quê? Não foi nos ensinado, ou não nos foi ensinado, ou mesmo nós não temos justificativa disso, porque a Bíblia toda mostra isso, que o culto, nós somos igreja do Senhor, e quando um irmão é abençoado, eu também me alegro com isso e sou abençoado. Quando o irmão sofre, eu me entristeço com isso, e também sofro com isso, porque um irmão está sofrendo. Hoje muitas pessoas estão sofrendo pelo vídeo do nosso irmão Paulo Júnior, né? E sofrendo, um irmão que está sofrendo, uma família que está sofrendo, um irmão que já foi muito usado por Deus, agora por causa de pecado, como está no vídeo, agora passando por um processo de disciplina. Então um momento triste, mas um momento também feliz, porque o irmão será tratado. E assim, nós sofremos e nos alegramos por irmãos que estão longe de nós. Longe de nós. E esse tipo de coisa pode acontecer, sabe aonde? Aqui dentro. Com irmãos. E quando eu digo irmãos, eu estou dizendo irmãos, líderes, pastor. Somos todos irmãos. Somos todos servos. Então nós temos que nos fortalecer no Senhor, para que nós possamos cuidar uns dos outros no Senhor. Então esse texto vem falar da igreja, né? Ele está se referindo à igreja, à reunião que aconteceu aqui em Betânia, onde estava Lázaro, diz o texto, que foi ressuscitado pelo Senhor. E ele vem falar dos tipos de pessoas que compõem essa igreja. Seus discípulos, aqui, né, que estavam Lázaro, Marta e Maria, por exemplo, estavam aqui nesse texto, e Judas Iscariotes também, e eles fazem parte do que nós chamamos tipos de pessoas que compõem a igreja. E a primeira coisa, levando aqui em consideração que estava, onde estava Lázaro, né? Você conhece muito bem a história de Lázaro, e ele leva para uma questão espiritual, que a igreja é a comunidade dos ressuscitados por Cristo Jesus. Lázaro estava participando dessa ceia aqui maravilhosa, desse momento maravilhoso, e em primeiro lugar, essa igreja, ela tem como participantes pessoas que foram ressuscitadas por Cristo. Você sabe
juntamente comigo, que a Bíblia diz que quem não está em Cristo, ele está morto espiritualmente. Por isso ele precisa receber a vida de Cristo, e esse termo ressuscitado é ganhar essa vida, ou dar a vida, o qual foi o propósito inicial do Senhor, dar a vida de volta, né? O propósito inicial do Senhor da criação da humanidade. E aqui tem um detalhe muito importante, porque o Senhor, quando nós falamos de comunidades, que fazem parte pessoas que foram espiritualmente ressuscitadas pelo Senhor, eu tenho que me lembrar que a igreja é uma comunidade missionária. Por quê? Porque o Senhor alcança pessoas através de sua palavra. Ele alcança pessoas hoje através dos seus filhos que levam a palavra dele para todos os cantos. E essa palavra não volta vazia. Essa palavra é poderosa. Essa palavra transforma vidas. Essa palavra alcança pessoas. Essa palavra ressuscita pessoas, porque não é a nossa palavra, mas a palavra poderosa de Deus que está sendo anunciada. Então, quando eu me lembro que a igreja, ou quando eu vejo na Bíblia que a igreja é a comunidade daqueles que foram vivificados ou ressuscitados por Cristo, eu tenho que me lembrar das missões, e preste muita atenção. É muito comum para mim e para você, depois que a gente fica um tempo na igreja, a gente vai se acostumando. Todo mundo tem essa tendência, é uma tendência natural e pecaminosa, ok? É bom deixar isso claro. É uma tendência natural e pecaminosa. A gente vai se acostumando com o ambiente, a gente vai se acostumando com as pessoas, a gente vai se acostumando com os problemas, a gente coloca na cabeça que nada acontece, nada muda, não é sempre a mesma coisa. Aí às vezes um começa a reclamar, mas o culto parece que é sempre o mesmo culto, né? Nossa, esse negócio aqui parece a mesma coisa, e a gente vai ficando infrutífero. Tem alguns pastores, se você ler, e eu até acho que o que eles estão falando seja verdade, mas eu não posso seguir esse método. Eles falam assim: olha, primeira coisa na igreja, você tem que trabalhar só com quem quer, quem não quer você deixa de lado. Muitas pessoas falam sobre isso. E depois, aproveite os 2 primeiros anos daqueles que se convertem ou que chegam na igreja, porque depois eles se tornam infrutíferos. Isso é tremendamente triste, sabia? Porque falar da igreja é falar da liderança também. Falar da igreja é falar de líderes, homens, mulheres, diáconos, presbíteros e pastores. Isso é triste porque isso não é bíblico. Mas é a realidade de muitas igrejas. Então a pessoa chega, ela está animada, a ideia deles é: aproveite enquanto a pessoa está desanimada, porque quando a turminha, entre aspas, o que eu estou falando com respeito, a turminha velha desanimada influenciar essa pessoa, acabou com a pessoa. E eu não posso me conformar com isso que aparentemente é uma verdade colocada na mentalidade das igrejas. Só que eu não posso esconder a realidade que muitos de nós acontecem exatamente isso. Nós chegamos, vemos aqui uma novidade, talvez chegamos nessa igreja, vamos dar um exemplo aqui, então a gente vê que trabalha com crianças, a gente vê que tem missionários que ajudam, a gente vê que tem algo acontecendo na igreja, então é uma igreja ativa, louvado seja o Senhor, mas logo eu vou me sentando, logo eu vou só participando dos cultos, e logo eu não venho mais, logo eu venho só no domingo, e talvez só no domingo, e me transformo nessa pessoa que eu acabei de falar. Isso não é vontade de Deus para a sua vida. Eu estou falando isso com muito amor. Isso não é vontade de Deus para a sua vida. Não é a minha vontade. Eu gostaria de ver todos trabalhando, frutificando. Sim.
Mas isso não é vontade de Deus para a sua vida, e isso é muito poderoso e pesado. Sabe, Deus quer de fato te usar para abençoar pessoas. Você sabe o quão poderoso é isso? Deus quer te usar para ser o meio ali da mensagem, para transformar o coração de uma pessoa. Não é você que vai transformar, mas você vai ser usado para pregar e ser usado para transformar o coração de uma pessoa. Isso é poderoso e parece que a gente vai ficando, como eu ouvi um pastor dizendo, a gente vai ficando meio lerdão, a gente acostuma com as coisas, acostuma com o sagrado. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E aí nós olhamos para os lados, nós vemos igrejas, denominações inteiras. Esses dias, há um mês eu estava olhando, 2 denominações inteiras, que não receberam como novo membro, a estatística nem dizia, batizaram, não receberam como novos membros uma pessoa por igreja na denominação, sim, estatisticamente. Igrejas que não estão crescendo, e aqui não é crescimento por crescimento, meus amados irmãos, não é só falar de crescimento, não é só falar de números, não estou falando de colocar gente dentro da igreja. Um bom marqueteiro consegue colocar 300 pessoas aqui dentro da igreja num culto, mas discípulos do Senhor são formados através dos discípulos do Senhor, porque esses caminham, esses vão caminhando e vão sendo transformados para a honra do Senhor. Nós não estamos falando só de números aqui, estamos falando de pessoas reais que estão sendo transformadas de glória em glória pelo Senhor, e o Senhor te deu o privilégio de fazer parte disso, o privilégio de fazer parte disso. É uma vida, às vezes, eu fico pensando, em momentos que nós passamos, e eu falo, não, a gente só pode ter esquecido de quem a gente era antes de Cristo, não é possível. A gente só pode ter esquecido das partes bíblicas que falam quem a gente era antes do Senhor Jesus Cristo nos alcançar, que nós estávamos nas trevas, que nós estávamos mortos, que nós estávamos condenados, e o Senhor, por sua infinita bondade, nos alcançou, e Ele usou uma pessoa para pregar o Evangelho para nós e nos alcançar, e eu acho que a gente se esquece disso, porque o maior privilégio dessa vida é ver pessoas se rendendo a Cristo, os nossos filhos se rendendo a Cristo, mais e mais crianças se rendendo a Cristo, e para isso acontecer, tem que ser da maneira que Cristo escolheu, e a maneira que Cristo escolheu é a palavra dele sendo pronunciada a essas pessoas, cantadas a essas pessoas, oradas a essas pessoas. E isso acontece muito em cultos públicos, em reuniões informais, claro, mas nós estamos falando de igrejas reunidas aqui. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, se o Senhor, ou se você tem passado um momento de desânimo, de frieza espiritual, peça para que o Espírito Santo aqueça o seu coração. Fale, Espírito Santo, em nome de Jesus, coloque fogo no meu coração, que limpe as impurezas do meu coração, e me dê uma sede por Ti, uma sede de Te buscar. Senhor, eu preciso aprender a Te buscar. Se a Tua palavra fala que ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que cantar músicas, eu tenho que entoar louvores, eu tenho que ser cheio de ações de graças, ter ações de graças, ler a Tua palavra, me ajuda, Senhor, mesmo desanimado, Senhor, mesmo não entendendo nada, Senhor, queime o meu coração, assim como o Senhor me alcançou, me traz de volta ao primeiro amor, em nome de Jesus, para eu poder pregar essa verdade do Senhor para todas as pessoas. Meus amados irmãos, às vezes nós estamos vivendo e só cantando aqui da boca para fora, Ele é exaltado, mas Ele não está sendo exaltado em nossas vidas. E isso é a coisa mais triste que pode acontecer com um cristão. Alguém que é ressuscitado, mas está vivendo como um morto. Que o Senhor nos livre disso.
Que o Senhor acenda a chama do nosso coração. E quando essa chama, ou enquanto essa chama não se acender, que nós possamos obedecer ao Senhor com responsabilidade. Em segundo lugar, a igreja é composta por servos. Marta aqui servia Lázaro, ou servia a ceia, né? Marta servia a ceia, trabalhadora. Essa mulher trabalhadora ativa no trabalho. E é interessante que o autor coloca aqui, ou seja, esse termo servo é um termo complexo de se entender, porque ser servo do Senhor é a maior honra que um ser humano pode ter, mas ao mesmo tempo a palavra servo significa escravo, humilhado. Então, estar humilhado diante do Senhor, ser escravo do Senhor, é uma honra, a honra na humilhação. Isso muitas vezes não pode encontrar lógica na nossa cabeça, mas é assim, aquele que tinha que ser servido, ele serviu, e nós vamos encontrar satisfação no Senhor, quando estamos servindo ao Senhor. Então, a igreja é a comunidade de servos. Eu creio que essa tecla é bem batida aqui. Mas assim, nós temos visto pessoas sendo muito encorajadas enquanto servem, pessoas sendo abençoadas. E enquanto servem, pessoas sendo perseguidas, porque tudo que o inimigo quer é que você não faça absolutamente nada na reunião do povo do Senhor. Tudo que o inimigo quer é isso, que você vire um infrutífero. E aqui vamos colocar bem o que significa servir na casa do Senhor. Porque cada um aqui tem um tempo, uma capacidade adquirida, dada pelo Senhor, uma vocação, então tem lugar para todo mundo aqui. Até em serviços que não aparecem para as pessoas. Mas o importante é que nós possamos participar de alguma forma dos trabalhos realizados pelo povo de Deus. Isso é muito importante. Isso é libertador, isso cura, isso encoraja, isso trabalha em pecados nossos, trazendo arrependimento. Isso exalta o nome do Senhor, que aqui seria a coisa mais importante. Na casa do Senhor só não tem espaço para ficar parado. E o que eu vou fazer? Já estou de mais idade, já estou com 70, 80 anos, não tenho forças. Opa! Quem não tem forças, faz coisas que não exigem forças. Olha só. Instruem, ajudam nos bastidores. Quem tem forças, pode fazer coisas que exigem mais força. Olha só, tem espaço para todo mundo na casa do Senhor. Tem espaço para convidar pessoas. Tem espaço para doação de coisas. Adorar ao Senhor doando coisas. Fazendo pontes com pessoas para ajudar. Essa semana vamos doar coisas para a Missão Vida. Tudo vai ser pegado dali. Vamos fazer uma compra grande ainda. Mais irmãos vão trazer. Tudo vai ser pegado dali e doado. E eu sei que vem no seu e no meu coração, porque eu fiz uma postagem na internet, comentando um post de um conhecido, vereador de Rio Preto, e uma moça falou assim, legal essa casa aí da Missão Vida, mas o fato é que eles não querem, ninguém quer ser recuperado. Será? Será que ninguém quer ser recuperado? Nós deveríamos nos questionar. E é verdade que muitos não querem mesmo. Verdade, verdade. Muitas pessoas em situação de rua, talvez a maioria não quer permanecer ali. Estão cegos, estão oprimidos.
Só que enquanto tiver uma oportunidade, nós temos que continuar lutando. E sabe por que eu fiz questão de falar isso que aconteceu essa semana? Porque a gente fala a mesma coisa em relação à igreja. Ninguém quer vir na igreja. Mas ninguém quer, nem vou chamar. Ninguém quer mais. Ninguém quer Deus mais, pastor. Ninguém quer. Ótimo. Ótimo. Que bom que a gente serve o Espírito Santo, que muda as nossas vontades. E é isso que a Bíblia fala. Ele muda as nossas vontades. E Ele age através de sua palavra. Agora, a maioria não vai querer, verdade, também a Bíblia diz isso. Que a maioria que você vai chamar, a maioria não vai querer. Mas de repente escuta a palavra e está ali. Um que você nem acreditava. Escuta a palavra, vai para uma igreja aí qualquer, vem para a nossa. Restaura a vida, restaura o casamento. Serve na igreja, se torna um pastor. Ou serve na igreja local, em outras comunidades. Mas nós precisamos continuar crendo. Porque a pergunta que nós podemos fazer é: o quanto vale uma vida ou uma alma? Vale a pena o nosso esforço? Vale a pena o seu esforço? E eu sei, essa pessoa não quer, ela já rejeitou, ela já deu desculpa, ela já mentiu para você, ela já deu 1 milhão de desculpas. O quanto vale uma alma? Quanto vale? Eu e você estamos aqui por causa do Senhor e do Espírito Santo. Verdade absoluta. Mas também, eu e você estamos aqui porque pessoas insistiram em nossas vidas, em oração, insistiram em convidar, insistiram, choraram, ficaram com raiva, falaram: que pessoa arrogante, não quer ir, não vai. Mas de repente um dia, algo aconteceu. E louvado seja o Senhor pelo plantio dessas pessoas que insistiram. Essas pessoas que continuaram orando, essas pessoas que mesmo de longe, pensaram em nós, fizeram um convite, jogaram um convite já despretensiosas, falando: não vai aceitar não, mas eu vou convidar, vai, só para não pesar minha consciência eu vou convidar. E um dia o Senhor nos alcançou, e Ele usou essas pessoas, Ele usou essas pessoas que não desistiram de nós, porque essas pessoas são reflexo daquele que nunca desiste de nós. Olha só que coisa bonita, coisa maravilhosa de se ver. Então nós poderíamos sair daqui hoje falando do amor do Senhor para alguém, no culto de domingo, falando: vai ter um negócio lá de morador de rua, mas nenhum morador de rua quer recuperação. Vamos lá ver o trabalho, vamos crer em Senhor. E eu fiquei emocionado que eu vi o coral da Missão Vida na igreja de Catanduva semana passada. Se eu não me engano, tinham 40 homens no coral, pessoas recuperadas e que estão se recuperando da rua. Louvado seja o Senhor, porque Deus levanta pessoas que ainda creem em Deus e que Ele recupera vidas, não importa a situação da pessoa. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos viver isso, porque essa é a igreja do Senhor, onde tem ricos e pobres, onde tem pessoas mais intelectuais, estudadas e menos. Mas no fim só tem um tipo de pessoa na igreja do Senhor, apenas aqueles que foram ressuscitados pelo Senhor. Perceba que somos todos iguais nesse sentido, dependentes do Senhor. E aqui o texto coloca que infelizmente tem também o joio dentro da igreja. Ele fala de Judas aqui nesse texto, que nunca foi um verdadeiro crente. E aqui eu acho que todos já leram, já foram expostos nisso. E o Senhor fala que no meio da igreja tem o joio e o trigo.
Detalhe muito importante aqui para você. Não sou eu e nem você que determina quem é joio e quem é trigo. E o Senhor faz questão de falar. No final, lá quando Ele voltar, Ele vai fazer essa separação. Enquanto nós estivermos aqui, pastor, mas tem joio lá na igreja? Se a Bíblia está falando, deve ter. Mas na minha mente, todo mundo filho do Senhor, e vamos tratar todo mundo assim. Bola para frente. Porque é um tal de, esse não sei o que, esse não sei o que, esse não sei o que, esse não sei o que. Nós não fomos chamados para isso, gente. Nós somos chamados para pregar o Evangelho e pregar o Evangelho. Agora, que terão pessoas assim dentro da igreja, terão pessoas e elas pagarão um alto preço diante do Senhor. Porque o Senhor é o justo, supremo juiz que vai tratar com essas pessoas. O resto, nós vamos tocando em frente. Mas o texto diz, Judas, possuído por Satanás, traiu Jesus, nunca foi deles, da igreja santa do Senhor. Nós temos que orar pelas igrejas, para que Deus nos livre de escândalos produzidos, e nos livre também de escândalos produzidos por falsos crentes. Mas é irônico isso, né? Nessa pequena igreja pastoreada por Cristo, o tesoureiro era do Satanás, era o ladrão. E são coisas que a gente não vai compreender nessa terra aqui, e talvez nem vamos querer compreender no céu. Porque Jesus sabia, Jesus lavou os seus pés, Jesus caminhou com ele, e Jesus sabia que ele o trairia. Dentro da igreja do Senhor tem essas pessoas. Em último lugar, dentro da igreja do Senhor, tem as Marias também. Pessoas importantíssimas. E aqui, Maria, ela pega o seu bem mais precioso, é a ideia aqui do texto, ok? O seu bem mais precioso, e ela não mede nada, o quanto custa, ela não mede nada, ela só quer agradar o Rei, agradar o Senhor Jesus. O amor dela, espontâneo, vem do seu coração, e ela não põe preço nisso. Eu só quero pôr um detalhe aqui de tudo que tem acontecido na internet, isso não tem a ver com igreja, tá? Isso não tem a ver com pedir oferta para a igreja. Isso tem a ver com voluntariedade de coração. E para Jesus a gente faz em qualquer lugar. Isso não tem a ver com dízimo, isso não tem a ver com nada disso. Isso tem a ver talvez com uma oferta voluntária que o Senhor nos constrange e constrangeu Maria a dar. Não tem a ver com gasofilácio. Pode ter, mas não tem. Tem a ver com a vida. E o Senhor mesmo há de direcionar momentos em nossa vida onde nós faremos ofertas sacrificiais. Isso que ela fez foi uma oferta sacrificial. E é muito importante isso. Tem momentos específicos da nossa vida que Deus vai requerer de nós ofertas sacrificiais. E aqui uma coisa eu tenho certeza: ofertas sacrificiais é aquilo que dói para a gente de entregar. Vou colocar de novo. Ofertas sacrificiais não necessariamente são dadas em igrejas. Ofertas sacrificiais são feitas na vida. Às vezes para uma pessoa, às vezes para um local específico, e às vezes na igreja também. Mas de vez em quando Deus conduz o nosso coração para nós fazermos ofertas sacrificiais. Aquilo que você fala, nossa, mas eu tinha planejado tanto isso, e Deus está pedindo para eu dar isso. Às vezes Deus faz isso com a gente. Deus faz provas da nossa fé também com Ele. E isso é motivo abençoador para a gente. Porque isso é um retrato de que nós confiamos totalmente no Senhor. Então a ideia aqui é do amor sacrificial. Ela deu tudo. E quem, por sinal,
não queria que ela dasse. O tesoureiro, ladrão, queria ficar com ele. A Bíblia fala que ele roubava, né? Obviamente, ele era ladrão. Queria ficar com ele essa oferta sacrificial. Então é muito bom ponderar aqui. Vou preparar um dia uma mensagem sobre a oferta da viúva pobre, mas dando um spoiler aqui, não são ofertas necessariamente dadas em igrejas, mas pode ser que sim. São ofertas da vida, que Deus nos levanta, que Deus toca o nosso coração, que Deus faz prova de nós, e nós damos a alguém, uma pessoa, uma instituição, ou até propriamente na igreja, quantas já aconteceram. Deus faz isso conosco também, para nos provar, e isso é maravilhoso. E essas coisas que fazem as igrejas, como diz em Marcos 14, referente a esse texto também, Jesus fala: onde for pregado em todo mundo o evangelho, será contado o que Maria fez. Isso faz abençoar pessoas ao longo de épocas e épocas e épocas. E igrejas que fazem isso. Nós juntos fazemos isso. Nós temos escutado um pouco, e quem somos nós, né, na fila do pão? Mas um pouco a inspiração que a nossa igreja, nós escutamos isso em Catanduva novamente, a inspiração que alguns trabalhos da nossa igreja têm feito com outras igrejas, ou têm dado para outras igrejas. Trabalho com crianças, pregações, equipe de músicas, tem inspirado pessoas. Agora o trabalho, né, para as crianças dos reforços, da escola da vida, tem inspirado outras igrejas. E isso é maravilhoso, porque quando é feito para o Senhor, no momento dele, se ele quiser ou não, isso abençoa e inspira outras pessoas e igrejas também. E sabe quem está inspirando pessoas? Você, que faz parte dessa igreja. Porque não é A nem B aqui. Lá no acampamento, quem estava lá ouviu o pastor falando: o trabalho infantil do pastor Mateus é maravilhoso. Gostaria que vocês passassem aqui. Olha, eu comecei a pregação e fiz questão de falar: olha, acredite numa coisa, se não fosse a minha esposa que estava lá, e as mulheres, sobretudo, alguns homens que trabalham no departamento infantil, vocês não estariam falando isso não, porque eu não tenho nenhuma habilidade para trabalhar com crianças. Tudo foi, se tem algum mérito aqui para você citar um nome, pode colocar na conta desses professores, porque eles que fazem todo o trabalho, e assim, tudo isso para a honra e glória do Senhor. Mas nós vemos vocês inspirando pessoas, e às vezes eu fico pensando, mas parece que a gente faz tão pouco, né? Dá para fazer tão mais. E não é fazer por fazer, é fazer porque Deus nos chama para o trabalho. Esse trabalho percorre fronteiras, passa cidades, abençoa pessoas e exalta o nome do Senhor. Então, dentro da igreja tem todas essas pessoas. A pergunta é: quem você é dentro dessa igreja aqui? Servo, trabalhador, cristão ressuscitado pelo Senhor? Nós podemos ser um pouco de tudo através do nosso trabalho, servirmos ao Senhor, darmos o nosso melhor ao Senhor, e que Deus continue abençoando essa igreja, para que acima de tudo aqui tenham servos, pessoas que vão dedicar o seu tempo, o seu pouco tempo, o seu muito tempo, para o trabalho na obra, para abençoar outras pessoas, para ajudar nos recursos a abençoar outras pessoas, para ajudar no que a gente pode. Deus chama pessoas com mais a mentalidade administrativa, Deus chama líderes que conseguem reunir pessoas, Deus levanta músicos, Deus levanta professores, Deus levanta servos, Deus levanta pessoas que têm facilidade de ganhar recursos para abençoar a obra. Deus levanta pessoas de diferentes modelos para um propósito só, honra e glória dele. É por isso que é tão bonito nós fazermos parte de uma igreja que tem pessoas tão diferentes com o mesmo propósito, e pessoas tão diferentes com o mesmo propósito
são abençoadas e caminham juntos e chegam mais longe juntos. Juntos. Aqui, juntos no Senhor, de fato podemos caminhar mais longe. Sozinhos, nós não vamos conseguir ir para local nenhum. Sem o Senhor, então, nós não vamos conseguir caminhar. Mas juntos com o Senhor, nós de fato vamos fazer a vontade do Senhor, espalhando o Evangelho pela região, espalhando o Evangelho pelo mundo. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque fazemos parte da tua igreja. E Deus continua nos encorajando. Que bênção é fazer parte desse povo. Que privilégio. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado pela família. Obrigado porque o Senhor tem abençoado cada um deles. E, Senhor, continua nos conduzindo para a sua honra e glória. Continua levantando pessoas, despertando vocações, corações, despertando servos, ó Deus, para a sua honra e glória, em nome de Jesus, amém. Que a graça maravilhosa do Senhor, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Espírito Santo, seja sobre todos vocês, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.